Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando e na aula de hoje, 17 de novembro, nós vamos trabalhar a medida da superfície da figura plana, ou seja, a área de uma figura plana. Nas aulas anteriores a gente já trabalhou o perímetro, que é o contorno, a medida do contorno de cada figura plana, assim como o comprimento da circunferência, né? Que o círculo a gente não fala perímetro, a gente fala o comprimento da circunferência. Pode até usar o termo perímetro, mas a gente usa mais o comprimento da circunferência, enfim. E aqui nas medidas da superfície a gente vai trabalhar a área da figura plana, que é toda a parte interna, o preenchimento de uma figura plana. Tá? Esse conteúdo então é composto de uma parte introdutória, de uma introdução, e possui alguns exercícios. Tá? Nessa aula de hoje, 17, a gente vai falar de alguns polígonos, do quadrado, triângulo, retângulo, e na aula de amanhã, dia 17, a gente vai falar sobre o trapézio, o paralelogramo e o losango. Tá bom? Nas duas aulas, tanto hoje e amanhã, teremos exercícios, onde a correção será postada para vocês no dia 19. No dia 20 a gente não tem nenhuma atividade, que é ponto facultativo da consciência negra, né, do dia da consciência negra. Então, na aula de sexta-feira, nós teremos apenas três folhinhas essa semana. Tá? Não teremos 4 como de costume, porque tem um feriado na sexta-feira, ponto facultativo, feriado, enfim. Então a gente vai trabalhar esses 3 dias. Hoje e amanhã, exercícios sobre a área. Tá? Vocês não precisam copiar o texto, apenas responder os exercícios nessa folhinha ou no caderno de vocês. E na aula de quinta-feira, 19, as correções, tanto do dia 17 quanto do dia 18. Ok? Então vamos lá. Medida de superfície de figura plana, que são as áreas, né? Medir a superfície é, na verdade, compará-la com outra unidade adotada como padrão. A unidade padrão de medida de superfície é o metro quadrado. Então a gente compara a quadradinhos, é como se a gente enchesse a nossa figura plana de quadradinhos. Tá? A medida da superfície de uma figura plana chama-se área. Então, o que é a superfície? Superfície é o que está por cima, né? Superficial. Não é aprofundado, é superficial, essa parte superficial, porém é todo o preenchimento de uma figura plana. Tá? Áreas das principais figuras planas. Então vamos lá. A área do quadrado. O que é isso? Eu quero saber qual é o espaço que eu tenho dentro desse quadrado para ser preenchido. A gente trabalha bastante a área na construção mesmo, por exemplo. Metros quadrados. Quanto metros quadrados de piso eu preciso para preencher essa área quadrada? Então aí vai depender do comprimento desse piso, da largura desse piso. Porém, para a gente achar a área de um quadrado, basta fazer o quê? Quadrado tem todos os lados iguais, por isso que eu coloquei A e A. Então a área do quadrado, esse A significa lado ou aresta, que na verdade a aresta é o contorno. Tá? A aresta é esse contorninho aqui, que é o lado do quadrado. Para eu achar a área de um quadrado, basta eu multiplicar um lado pelo outro. Como são iguais? A vezes A. Então, a área do quadrado é assim que a gente acha. A área do quadrado. Coloquei o Q aqui só para falar que é o quadrado. Aqui, a área do quadrado é igual lado vezes lado. Nesse caso, A vezes A. E como o quadrado sempre vai ter o mesmo valor, se aqui for 10, aqui todos os outros são 10. Se aqui for 20, todos serão 20. Se aqui for 4, como no exemplo aqui com o número, todos são 4. É só multiplicar um lado vezes o outro, ou o lado ao quadrado, elevado ao quadrado, que dá na mesma, significa que é ele vezes ele mesmo. E aqui é ele vezes ele mesmo. Então, vamos lá, um exemplo. Determine, ficou separada aqui a palavra determine, depois eu acerto. Determine a área do quadrado ao lado. Se temos 4 e 4 aqui, e falou que é um quadrado, então aqui é 4 e aqui é 4. Mas eu só preciso saber um deles, né? Porque se é um quadrado, basta multiplicar por ele mesmo. Então, qual é a área desse quadrado? Comprimento vezes altura, ou lado vezes lado. Lado vezes lado, A vezes A, que é o 4 vezes 4. A área do quadrado é 16. 16 o quê? Se foi falado aqui que é centímetros, 16 centímetros. Como o quadrado, a área, usa duas dimensões, comprimento e largura, a gente usa duas dimensões para achar, a gente sempre coloca qualquer área que seja do quadrado, do triângulo, do retângulo, do losango, do paralelogramo, qualquer área que seja, sempre a unidade de medida. Aqui está em centímetros. Centímetros, quadrado. No final, coloca esse quadrado sempre. Se for metros, 16 metros quadrados. Quilômetros, 16 quilômetros quadrados. Sempre esse 2. Em qualquer figura plana,
quando a gente fala em áreas, ok? E do retângulo, como que funciona a área do retângulo? A área do retângulo é igual ao produto das medidas da base pela medida da altura. Base é o que está aqui embaixo, porém serve o que está em cima, porque se ele é um retângulo, o lado que está em cima é igual ao lado que está embaixo, a lateral é igual à outra lateral. Então a gente fala base inferior é o que está embaixo, base superior é o que está em cima. Mas no retângulo são iguais. E o lado da direita com o lado da esquerda são iguais também, tá? Tem a mesma medida. Então a gente fala base vezes altura. Qual base? Qualquer uma das duas. Qual altura? A altura é a mesma dos dois lados, no retângulo, ok? Que é uma figura que tem dois lados retos, né? Tem os lados retos, os ângulos retos, perdão, e tem dois pares de lados paralelos e congruentes de mesmas medidas, ok? Então vamos lá, como que a gente acha a área do retângulo? A área do retângulo é igual base vezes altura. É só multiplicar o valor que está na base vezes o valor da altura, só isso. Então a gente fala B vezes o H. Esse H é de altura, acho que vem do termo em inglês da altura, que eu não lembro a palavra em inglês que significa altura. Eu até lembro a escrita, mas não vou pronunciar porque eu posso pronunciar errado. Mas então vamos lá. Então é a base vezes a altura, B vezes o H. Como que fica no exemplo com números então? Determine a área do retângulo ao lado. A base é 8 e a altura é 4. 8 vezes 4, base vezes altura, é só substituir. A é igual a R, né, que eu coloquei o R por causa do retângulo, a R é igual 8 vezes 4, 8 vezes 4, 32. Como aqui eu usei metros, 32 metros. Como eu falei para vocês, a área é sempre ao quadrado. Então, metros, quadrado. A gente sempre vai usar o quadrado como referência ao quadrado que a gente falou no início lá, né? Que a área de uma figura plana é dada em quadrados, né? Metros quadrados, centímetros quadrados, enfim, conforme a unidade que aparecer. E o triângulo? A área do triângulo é igual à metade do produto da medida da base pela medida da altura. Então, um triângulo, se vocês repararem, um triângulo ele é sempre a metade de um retângulo. Ó. Se eu colocar se eu recortar esse triângulo ou desenhar ele de novo e colar aqui em cima, vai fechar um retângulo. Esse triângulo, se eu cortar ele aqui no meio e colocar essa parte aqui, ele fecha um retângulo. Esse triângulo, se eu cortar no meio e colocar ele aqui, ele fecha um retângulo. Então, o triângulo, na verdade, ele é a metade de um retângulo, metade de um quadrado, tá? De mesma base, tá? Então, assim é o seguinte, o que a gente vai fazer? O triângulo é a base vezes a altura também. Porém, como ele é metade, a metade de alguma coisa, se eu falo para você, me dá a metade do seu doce, você vai dividir comigo, vai dividir em duas pessoas, para vocês e para mim. Então, divide em 2, tá? A metade, base vezes altura, dividido por 2. Só que temos alguns tipos de triângulo. No triângulo retângulo, que é esse que tem um ladinho reto, eu posso considerar essa altura aqui, ó. Porque aqui a gente tem o retângulo, aqui é um ângulo reto, eu posso considerar essa altura. Porém, esses lados do triângulo aqui, ó, eles não estão de pé, ó. Esse lado, se eu colocar de pé, ele vem para cá. E esse lado, se eu esticar esse ladinho aqui, ó, ele vai ficar aqui. Então, esse aqui é a altura. Repare que ele não está inclinado. Pode ser considerado como altura. Nesse tipo de triângulo, pode ser um triângulo equilátero, um triângulo isósceles, escaleno, enfim. Essa altura, a altura a gente considera ela aqui no meio. Quando tiver exercício pedindo a altura do triângulo, a gente vai ter ou o valor desse lado que já está reto com o chão, está de pé, perpendicular, ele é reto no chão, ó, fica de pezinho. Se for desses triângulos que a lateral é inclinada, a gente vai ter a altura marcada no meio, não precisam se preocupar, tá bom? Então a base é o quê? Base é o que está embaixo sustentando e a altura ou vai ser esse lado aqui que está de pé. Se ele não for de pé, ela vai estar marcada aqui dentro para vocês, a altura, que é o H, tá? Tudo isso dividido por 2. Vamos ver um exemplo com letra, com valores então. Determine a área do triângulo ao lado. Nós temos a base dele, que é 5, e a altura. Tá vendo que eu coloquei um triângulo, vamos supor, equilátero ou isósceles, enfim. Ele está inclinadinho aqui do lado, ó. Eles são inclinados. Então eu coloquei a altura aqui dentro para vocês. A base é 5 e a altura é o que está marcado aqui dentro, porque os lados dele são inclinados, não serve como altura. Só esse aqui que serve como altura, do primeiro. Porque aqui está de pé. A altura é tudo que tiver de pé com o chão. Nada pode ser inclinado para medir a altura. Então,
Base vezes a altura. Quanto é a base? 5. No lugar do B eu coloco 5. Quanto é a altura? 6. No lugar do H eu coloco 6. E o que der aqui em cima eu divido por 2. Esse traço significa dividido por 2. Vamos lá. 5 vezes 6 dá 30. Dividido por 2, R$ 30 para dividir em duas pessoas, 15. Aqui está em centímetros, 15 centímetros. É a área ao quadrado, sempre ao quadrado, ok? Bom, com essa explicação eu não coloquei nenhum exemplo aqui nos exercícios, mas é isso, ó. Nós temos, calcule as áreas das figuras abaixo, né? Nós temos quadrados, temos retângulos, temos triângulos. Ó, esse triângulo a altura está no meio, esse triângulo a altura está no meio, esse triângulo eu posso considerar isso aqui como altura, porque ele está retinho com o chão, tá bom? E temos uns probleminhas aqui embaixo. A área de um quadrado é 144. Quanto mede o lado desse quadrado? Se a área do quadrado é 144, você tem que achar o quadrado, todos os lados são iguais. Vocês precisam achar, então, dois lados que tenham dois valores que multiplicado dá 144. Aqui vocês podem pegar o 144 e fatorar para achar quem é o valor, tá? O MMC. Perdão, a fatoração como se fosse um MMC. Fazendo isso, vocês multiplicam os... É como a gente fez nas... Acho que aqui com vocês mesmo a gente fez. Tirar da raiz, né? Como que a gente faz para tirar da raiz? A cada 2 a gente tira 1. Tente fazer. Ou tente por tentativas. Se a área do quadrado é 144, o lado tem que ser um número vezes ele mesmo para dar 144. Vocês podem ir testando. 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5. O que der 144 é a medida do lado, porque é um retângulo, é um quadrado. E o quadrado, todos os lados são iguais. Um terreno tem forma retangular de 30 metros de frente e 43 metros de lateral. Qual é o preço desse terreno se o metro quadrado é 200? Custa R$ 200. O que vocês vão fazer aqui? Ó? Um terreno de retângulo tem 30 de frente e 43 de lado. Então imagine um retângulo, 30 aqui na frente, 43 aqui do lado. É só multiplicar 30 vezes 43, vai ter a área. Achou a área, esse valor que deu da área, faz vezes 200, porque cada um é 200, só que aqui vai ter vários metros. Multiplica por 200 e achou o valor que vai ser o terreno todo, tá bom? Tentem fazer aí sem olhar a correção. Um triângulo tem base 9 e altura 4. A base é 9 e a altura é 4. Qual é a área? Multiplica 9 vezes 4, base vezes altura, mas o triângulo é dividido por 2. O que der de 9 vezes 4, divide por 2, fechou o exercício 4. Ok? Vou colocar o link dessa videoaula para vocês aqui. Por enquanto é isso, então. Façam os exercícios, depois no dia 19 vocês pegam a correção. Tentem fazer sem olhar a correção antes, tá bom? Para ver, porque aí na hora da correção, se tiver errado, vocês corrigem e continuam aprendendo com a correção também, com os erros, tá bom? Por enquanto é isso, então. Fiquem com Deus, boa aula. Tchau, tchau. Até mais.